Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel, bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube Caixa de Perséfone. Essa vai ser a leitura para todo mundo que tem Sol, Lua e Ascendente no signo de Câncer. Essa é a leitura para os próximos dias. E esse tarô é o Arte Nouveau. Opa, caiu. Meu Deus do céu, essas cartas estão indo direto na vela ultimamente. A primeira carta que saiu aqui foi 10 de copas. Carta bem canceriana. 3 de copas. Rei de espadas. Aí antes tinha caído o 9 de espadas. Cavaleiro de paus. E a temperança. Essa leitura vai ser para os próximos dias, tá, pessoal? Pelo menos uma semana. Essas duas cartas são muito positivas, elas falam, em primeiro lugar, o 10 de copas, de um momento positivo em termos familiares e em termos sentimentais também. E eu falei no início que era uma carta bem canceriana, porque na realidade o 10 de copas fala exatamente da estabilidade emocional em termos familiares e em termos de relacionamentos amorosos que o canceriano tanto gosta e tanto precisa para viver bem, né? O signo de câncer geralmente precisa de uma estabilidade, uma segurança emocional em termos de entorno, né? No sentido de que todas as relações afetivas elas têm que estar bem, especialmente com as pessoas amadas, relacionamentos íntimos, amorosos, mas também o 3 de copas representa os amigos, né? Então, por um lado, a semana de vocês vai ter esses aspectos sim, de ter mais ou menos um bom entrosamento ou uma boa vivência em termos familiares e de relacionamentos íntimos, ao mesmo tempo também que isso também se traduz para o relacionamento com os amigos, né? O relacionamento com o entorno. Porém, o Rei de Espadas e o 9 de Espadas, essas duas cartas e também um pouco aqui o Cavaleiro de Paus e a Temperança, o Rei de Espadas ele fala de um momento na nossa vida em que a gente precisa ter estratégia de ação, né? Geralmente as cartas Rei, Rainha e Cavaleiro, elas se apresentam como pessoas externas, no sentido de que são pessoas que a gente conhece, são pessoas que a gente convive. O Rei de Espadas geralmente se apresenta para nós como uma pessoa extremamente fria, analítica, racional e calculista. É uma pessoa que tem um plano mais ou menos de desenvolvimento da vida, da própria vida e um plano que dura tipo 10 anos, sabe? É uma pessoa que tá super antecipada em tudo, é uma pessoa que tudo que faz tem algum tipo de estratégia por trás, né? Então é uma figura também que corta um pouco da espontaneidade, corta um pouco dos relacionamentos amorosos, também corta um pouco dos relacionamentos com os amigos, né? Porque na realidade o Rei de Espadas ele sempre tem uma estratégia de longa duração, porque ele quer chegar a algum ponto, ele quer conquistar alguma coisa, ao mesmo tempo daí que tanto as questões de relacionamentos amorosos quanto as celebrações entre os amigos são vistas por essa pessoa como uma distração, como uma coisa supérflua, como algo que não precisava, meio que tira meu tempo, sabe? E eu tenho coisas mais importantes para fazer. É uma pessoa que mais ou menos chama atenção por ter essa vibração, sabe? Tipo, qualquer coisa fica meio que tipo, putz, eu não tenho tempo de fazer isso, sabe? Mesmo que seja tipo ficar bem com os amigos, tomar um chopp, sei lá, sabe? As pessoas que se apresentam de maneira externa a nós, né? Geralmente o rei de espadas, justamente por ser essa pessoa que a gente convive de certa forma, ou pelo menos a gente conhece, ela nos chama atenção porque é uma pessoa muito fria, racional e calculista, certo? E aí é mais ou menos o oposto, né, do ambiente
emocional e familiar que o canceriano precisa para se sentir bem, para se sentir seguro, né? Só que essas pessoas se apresentam para nós justamente para a gente reconhecer essa característica por fora, no sentido de que provavelmente, porque a gente reconhece essa característica nas outras pessoas, a gente tem a tendência, a princípio, nem sempre, a julgar menos, né? Então, mais ou menos, o encontro com o Rei de Espadas é uma característica que a gente acha estranha, não é tanto assim no sentido da gente admirar, mas o ponto principal dessas cartas, Rei, Rainha e Cavaleiro, é que no final das contas, essa pessoa nos chama atenção porque é uma característica que a gente também tem, tá? Que é talvez uma característica que seja muito difícil para um canceriano admitir que tem, né? Essa questão tanto da frieza, quanto do pensamento racional em primeiro lugar, quanto inclusive ter momentos da sua própria vida em que você escolhe que você não tá lá com tanto tempo para manter a sua família da maneira nutrida como ela precisa ser, né? Ao mesmo tempo também que tem alguns momentos que o canceriano também não tem tanto tempo assim para manter os amigos todos bem, né? Ter essa preocupação quase que maternal de cuidar de todo mundo, né? De prestar atenção em todo mundo e tudo mais. Aí é que tá. Não é essa frieza do Rei de Espadas, ela não é negativa por si só, porque não quer dizer que o Rei de Espadas simplesmente bota os relacionamentos amorosos fora, muito menos os amigos. Porém, ele tem prioridades. É esse o principal ponto do Rei de Espadas. Não é tocar tudo fora, né? Porque vocês têm coisas mais importantes para fazer do que cuidar da família, cuidar dos amigos, mas ter consciência de que quando vocês querem, vocês conseguem ter uma abordagem mais racional, mais estratégica e sim, algumas vezes poder dizer não para os amigos no sentido de, putz, talvez essa semana eu não possa sair porque eu tenho muita coisa para fazer. Ou até quando vê alguém muito próximo precisando de algum tipo de ajuda, pensar assim, putz, minha vida também tá uma merda, que é o que representa também o Nove de Espadas. Nove de Espadas representa um medo extremamente grande do futuro, a ponto de não conseguir agir. Sempre as cartas finais do naipe de espadas, 8, 9 e 10, representam momentos que é possível sim a pessoa ter ataques de pânico, coisas do gênero, porque o medo com relação a qualquer coisa que possa vir a acontecer é grande demais. Então, na realidade, vocês verem as pessoas mais racionais e estratégicas é talvez uma forma que vocês têm de aplacar um pouco a ansiedade que vocês têm sentido e também de criar uma estratégia de sobrevivência no meio do caos, tá? Porque tem alguma coisa dentro de vocês que tá chamando a atenção de que não tá bem, de que precisa de trabalho, né? E que esse trabalho não vai ser fácil. Tem alguma coisa que vocês precisam fazer que provavelmente vai demorar muito tempo, então por isso vocês também precisam de um plano de ação de longo prazo, sabe? Ao mesmo tempo daí, por exemplo, que a temperança, ela fala do princípio do equilíbrio emocional, tá? Ou seja, vocês também vão passar por todo esse momento com a possibilidade de equilibrar tanto as questões positivas dos relacionamentos amorosos, né? Mas ao mesmo tempo também tendo consciência de que vocês têm coisas importantes a fazer, no sentido de que daí cuidar dos outros, cuidar dos amigos, cuidar da família e estar bem no campo emocional não vai ser às custas daquilo que vocês têm que fazer, por isso que vocês precisam de uma estratégia de ação. Porém, em termos de vivência, a carta da temperança, justamente por ser o princípio da necessidade de equilíbrio emocional, ela aparece para nós no momento da nossa vida que a gente não tem equilíbrio emocional. Então, o início da vivência da temperança é muito parecido com o 9 de espadas, né? Ou é um momento de ansiedade extrema, ou é um momento até de depressão razoavelmente importante, né? Então, justamente essa questão do equilíbrio entre essas duas partes talvez seja saber que no final das contas vocês não precisam sacrificar uma parte importante da vida de vocês. O Cavaleiro de Paus
que é a segunda pessoa que aparece nessa semana de vocês como importante, o Cavaleiro de Paus, ele é engraçado porque eu acho que o Cavaleiro de Paus, ele pode representar uma característica que talvez vocês cancerianos abominem um pouco, que é um pouco da irresponsabilidade até com relação aos relacionamentos com as outras pessoas. O Cavaleiro de Paus, quando ele tem alguma coisa pra fazer, que daí não precisa até nem ser tão importante assim, né, gente? Porque o Cavaleiro de Paus tem um pouco dessa de ser uma pessoa que a gente conhece que é meio bom vivant, que é meio que gosta de festa, que não parece ter muitas responsabilidades na vida. O Cavaleiro de Paus também tem a tendência a fazer parecer que as coisas que ele faz são tudo é muito fácil, tudo vem com facilidade na vida dele. Ele também parece ser o tipo de pessoa que parece que nasceu na família certa, com dinheiro, e aí tudo dá certo pra essa pessoa, sabe? Tipo, ele não transparece o trabalho, né? Ou às vezes o perrengue que é chegar em determinado ponto, né? Ele chega geralmente aos pontos, aos marcos da vida de maneira razoavelmente fácil e simples, né? Então, o Cavaleiro de Paus, quando ele quer chegar em alguma coisa, quando ele quer fazer alguma coisa, ele não vai se segurar porque tem um amigo precisando de ajuda, sabe? Ele não vai deixar fazer as coisas dele porque tem alguém precisando de ajuda no campo das amizades, nem no campo familiar ou dos relacionamentos amorosos, tá? Porque na realidade ele não deixa de fazer as coisas dele em função do sacrifício e manter as outras pessoas muito bem, sabe? Eu acho que também parte do equilíbrio de vocês é também encarar por que vocês consideram a postura dessa pessoa como um traço de irresponsabilidade, como um traço de talvez não gostar das pessoas, sabe? Ou de não valorizar muito bem o que tem. Mais um cavaleiro. Cavaleiro de Ouros. Muitas pessoas aparecendo, né? Ou vocês estarão prestando atenção, mais atenção, em determinadas pessoas que já convivem com vocês, porque eu acho que esse entorno familiar e de amizades é grande. Então vai ter muita gente chamando a atenção de vocês para características distintas, né? O Cavaleiro de Ouros é outra questão que está também relacionado a trabalho, né? O Cavaleiro de Ouros, ele não é assim tão estratégico e ele também não é tão frio com relação àquilo que ele faz e planeja. Mas o Cavaleiro de Ouros, ele tem uma tendência a nos mostrar alguém que poderia ter um bom reconhecimento profissional na vida, ele teria uma boa qualificação profissional em função de algum conhecimento já adquirido, porque geralmente são pessoas muito inteligentes, sabe? Mas ao mesmo tempo, toda vez que tem alguma coisa relacionada ao trabalho que precisa ser feita, essa pessoa sempre tem uma postura mais humilde. E geralmente ele tem a tendência a começar do zero as coisas. Mesmo ele tendo a possibilidade de uma colocação profissional alta, muitas vezes ele mesmo escolhe fazer o trabalho menor ou o trabalho mais miúdo, construir alguma coisa do zero, porque ele é mais ou menos o tipo de pessoa que sabe que fazendo o trabalho pequeno no cotidiano a longo prazo também é o que na realidade garante o sucesso profissional que ele tem. Bom, meus cancerianes, eu acho que a semana de vocês, até em termos assim daquilo que é importante pra vocês, pode ser o momento de vocês perceberem que no final das contas essa estabilidade emocional e familiar e do entorno dos amigos, ela não precisa ser sacrificada, porque também todas as cartas mostram coisas que vocês precisam ver, coisas que vocês precisam refletir, pessoas que vocês precisam perceber quais são as características dela, justamente para tentar puxar um pouco dessa característica para vocês, porque vocês já têm isso, vocês já são estratégicos e frios quando vocês querem, vocês podem ter essa postura de correr atrás daquilo que vocês querem quando vocês querem, e vocês sabem muito bem fazer o trabalho miúdo. Tudo isso são características que vocês já têm, mas às vezes vocês esquecem. Então é muito mais uma semana de reflexão e com certeza não vai ser uma semana de conflito ou perda, por mais que tenha alguma coisa que meio que
tirando o sono de vocês, tá bom? Bom, gente, essa era a leitura para os cancerianes. Eu espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira é o dia do pessoal dos signos de água. Vai ser uma leitura diferente por semana. Quem quiser acompanhar, é só ficar aí, ligar o sininho, essas coisas. E comentem aqui embaixo para me dizer o que vocês acharam. Obrigada por ter assistido. Até mais. Tchau, tchau.